Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h06, voltamos com o primeiro jornal e a nossa entrevista número 603. Hoje o professor Gilberto Mariotto Pérez, o secretário municipal de educação, está aqui no estúdio. Professor Gilberto, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, ouvintes, estou à disposição, prazer estar com vocês. Dia 29, segunda-feira, voltam as aulas, né? 49 escolas de educação infantil e creche, 29 escolas do ensino fundamental, e antes da volta vocês vão ter uma reunião preparatória. Como é que funciona, professor? Isso, o retorno é dia 28 as aulas. 28, e essa semana aqui já começa a semana de replanejamento, né? Tá. Então haverão os encontros, né? As palestras de reabertura do novo ciclo educacional. Tudo acontece nessa semana para já no dia 28 a gente entrar com todo o gás aí para finalizar esse ano. Nesse tipo de reunião, o que é tratado, de repente, o que aconteceu, ou alguma falha que houve no primeiro semestre para que ela não se repita no segundo? Sim, é feita uma calibragem, né, daquilo que aconteceu e aquilo que precisa ser melhorado, né? Existem os planos de ação para cada escola para melhoria do desempenho de aprendizagem, e também são feitas palestras motivacionais, né? Palestras por algumas pessoas de renome no meio educacional, para motivar a equipe, para que a equipe entre mais motivada nesse trabalho final aí de ano de SAEB, inclusive, né? Ano importante, onde há uma avaliação externa. Então, é feito todo esse replanejamento, calibragem, palestras, encontros, para que a equipe possa conversar, discutir ações e colocar isso em prática no segundo semestre. Qual que é a principal dificuldade hoje da educação em Botucatu, professor? Márcio, eu falo para você que não é só em Botucatu. A principal dificuldade no mundo hoje é a questão das crianças atípicas. É uma coisa nova. Eu acho que o mundo aí não está preparado para cuidar direito disso. A gente vai como deveria, né? Como deveria. E a gente ainda não sabe direito como que é esse deveria. Então a gente está buscando ajuda de especialistas. Semana retrasada a gente encaminhou para a Unesp a documentação de intenção de estabelecer com a Unesp o convênio, né? Com a equipe especialista da Unesp em Educação Especial, para que eles venham até Botucatu, eles venham até a rede municipal e que eles organizem a nossa rede, orientem e atuem dentro da nossa rede, de forma que a gente tenha as ações mais eficazes possíveis para as crianças. Entendi. Tá? Então, eles vêm em torno aí de 50 profissionais, fora a equipe de coordenação, vão estar dentro das escolas, formando os nossos profissionais, orientando nossos profissionais e também falando pra gente aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer. Se a gente deve contratar mais gente para estar junto em sala de aula ou a gente não deve contratar mais gente. Então a gente está buscando especialistas para que não tenha nenhum tipo de viés interno da Secretaria Municipal de Educação e seja um trabalho totalmente independente, com a visão de trazer o melhor para as nossas crianças. Existe uma determinação do Ministério da Educação, da Secretaria Estadual de Educação nesse tema especificamente? Nada. Os municípios agem por conta própria, com pouco recurso. A educação especial consome muito recurso das secretarias, dos municípios. E infelizmente é aquilo que eu te falei, é uma coisa nova, né? Em 2006, para vocês terem uma ideia, a relação de nascidos vivos, de autistas para nascidos vivos, era de 1 a cada 126 aproximadamente. Esse ano aqui a relação já é 1 autista para cada 31 nascidos vivos. Então é uma situação, ela está crescendo muito rapidamente e ninguém estava preparado para isso. Então, Botucatu, a gente está trazendo esse convênio com a Unesp para poder estabelecer um padrão, que seja um padrão, vamos falar assim, de benchmarking de mercado, né? Que a gente fala, olhar o que tem de melhor e trazer para cá. Então, é um convênio de mais de R$1 milhão que a gente está estabelecendo com a Unesp e a gente acredita que já no comecinho de agosto a gente já entre com esse pessoal, com essa nova estrutura para poder estar trabalhando na rede municipal. Essa necessidade vocês já perceberam no primeiro semestre e também em anos anteriores, que a necessidade de ter de repente ali
uma outra professora, uma monitora, enfim, para dar essa atenção à criança atípica? Sim, mas nem sempre dentro da sala de aula, tá? Não necessariamente na sala, até porque em algumas situações isso pode ser ruim para a criança. A gente pode tirar a autonomia da criança. Quanto mais autônoma essa criança seja, melhor para ela, porque no futuro ela vai sair da escola e ela vai poder viver por conta própria. Ela não vai depender que tenha alguém fazendo alguma coisa por ela. Então, o profissional dentro da sala de aula nem sempre é benéfico. A gente vai estar trabalhando essa questão, tá? Perdi a linha de raciocínio. Não, com relação a ter um professor, uma monitora para acompanhar, você dizia que não seria necessário até para o próprio desenvolvimento da criança, né? Sim, é isso aí. E esses profissionais, eles vêm não só para estar do lado da criança, eles vêm para formar nossa equipe. Tá. Então, formar nossa equipe quando for necessário a contenção de uma criança. Essas crianças, elas têm gatilhos de crise que podem ser os mais diversos possíveis, tá? O contato com um tecido diferente pode ser um gatilho para uma crise, a mudança do layout da sala pode ser um gatilho para a crise, e a gente precisa ter gente preparada para poder atuar nessas questões, nessas situações de forma correta. A gente não pode colocar a mão nas crianças sem autorização da família. Então tem todo um arcabouço de ações e de procedimentos que a nossa equipe vai estar sendo treinada pela equipe especialista da Unesp. Inclusive nessas palestras também algum profissional vai orientar os professores com relação a esse assunto específico? Sim. Eles vêm com a equipe de 50 bolsistas que vão ser preparados pela equipe da Unesp, e a equipe de coordenação da educação especial da Unesp também vai estar presente em Botucatu para fazer essa formação dos nossos profissionais. Não só dos professores, não só dos diretores. Desde o pessoal dos serviços gerais da escola até a diretora, todo mundo vai ser treinado, todo mundo vai ser formado para estar atuando junto a essas crianças. Aqui, rotineiramente, a gente tem a participação de pessoas especializadas nesse assunto, inclusive, e o que eles batem sempre é a falta de conhecimento das pessoas, né? Para se tratar desse assunto, que é um assunto recorrente. Todas as dificuldades, né? Desde o diagnóstico até o tratamento depois. Não tenha dúvida, para se diagnosticar uma criança com espectro autista, existe uma dificuldade muito grande, e depois o dia a dia e a idade escolar deve ser uma dificuldade por falta do próprio conhecimento de como tratar tudo isso, né? Sim. E o Fábio, inclusive, a gente esteve reunido, né, com a professora Vera lá da Unesp de Bauru. Fábio pediu para a professora, a educação, ela, vamos falar assim, que ela tenha largado na frente. Então a gente já está estabelecendo convênio para a parte educacional, pedagógica, os cuidados dentro da escola, mas o Fábio já pediu para a professora que ela amplie isso também para a parte da saúde, as questões relacionadas à saúde. Então a questão de laudos, a questão de terapias, muito provavelmente vem alguma coisa boa junto à Unesp, algum convênio junto à Unesp, para que educação e saúde elas caminhem junto. Porque não adianta somente atuar dentro da educação. A educação vai identificar algumas situações que tem que haver uma sequência de terapias para essa criança, para que ela possa ter o desenvolvimento correto. Professor, nós tivemos até a semana passada a curso de férias, vamos dizer assim, a período de férias nas escolas também, né? E como é que foi? Quem é que participou disso? São professores? São remunerados? Como é que funcionou? Sim, foi uma ação pedida pelo Fábio pela primeira vez que isso ocorreu em Botucatu, né? A gente fez a colônia de férias. Colônia de férias. Isso. Então todas as escolas elas participaram. A gente abriu inscrição para isso, a gente não deixou aberto para todas as crianças, até para poder ter dimensionado, né? Refeição, transporte, e em cima desse número, que foi em torno de 1.010 crianças, a gente fez o planejamento de todas as atividades em todas as escolas. Então foram atividades, foi pura recreação, tá? Pura recreação, não teve nada de pedagógico. Lógico que a recreação também tem o seu lado pedagógico, mas foi para as crianças irem até a escola e as escolas para se divertir. E foi isso que aconteceu. Foi muito bacana. Apesar das 1.010 inscrições, a gente teve aí uma participação em torno de 70
dessas crianças, muitas não foram, mas a gente fez uma avaliação positiva, tá? As crianças que foram se divertiram muito, gostaram demais, e a gente deve ter novas versões dessa colônia de férias no futuro. E o que aconteceu? Foram monitores, monitoras, professores? São monitores contratados de uma entidade que a gente tem convênio na educação. Cada escola tinha, dependendo do número de inscritos, né, tinha de 2 a 3 monitores para tratar somente dessa questão aí de atividades esportivas e atividades lúdicas para divertir a criançada durante esse o período de férias. Então, de período de férias foi mais realmente para entreter as crianças, não tinha o cunho educacional de fato, né? Sim, pedagógico de aprendizagem, matemática, português, nada. Não, sim. Tirar a criança da rua, aqueles que não tinham onde ficar, trazer para a escola, para um lugar seguro, onde ela estivesse no ambiente saudável, se alimentando direito. Então, merenda, inclusive cardápio especial que eles adoram, na feijoada, estrogonofe, macarronada. Foi uma semana de muito capricho, de muito zelo, de muito carinho para as crianças. Que legal. Professor, as escolas em Botucatu, escolas de tempo integral e tudo mais, a gente sabe que falar de escola, vai construir uma outra escola, uma nova escola, sempre é uma coisa que está sempre em evidência, porque a população continua crescendo. A gente tem em média de 150 nascimentos mês em Botucatu. Essas crianças vão crescer, vão entrar em idade escolar. E dentro dessa programação da secretaria, é necessário, esse bairro já acomoda uma escola. Isso existe no dia a dia de vocês? Existe sim. A gente acabou de lançar uma PPP, a PMI, de uma parceria público-privada, né? PMI, quando a gente coloca para o mercado a intenção de realizar uma parceria público-privada para a construção de 13 novas escolas. 13? Aí vocês vão me perguntar, mas a gente tem demanda de 13? Não, a gente tem algumas demandas adicionais em bairros novos, por exemplo, Vida Nova, Botucatu, Beija-Flor, então região oeste, região norte e alguma coisa aqui na região leste. Mas essas 13 escolas vêm também para substituir alguns prédios que não estão tão adequados. Então, são prédios que são, por vezes, alugados e que não foram construídos com a finalidade de ser uma escola. A gente tem a intenção de substituir esses prédios por prédios adequados para trazer mais conforto e uma situação melhor, inclusive de aprendizagem para nossas crianças. Professor Gilberto, a gente hoje em dia com as redes sociais, a gente percebe que a violência toma conta do mundo e também do nosso país. Nas escolas, a gente tem algumas informações, eu não digo especificamente de Botucatu, mas de violência, de repente uma falta de respeito, até agressão física de alunos com professores. Aqui em Botucatu já aconteceu alguma coisa semelhante que merecesse uma investigação? Na rede municipal não, porque a rede municipal ela cuida mais de crianças menores, né? As crianças vão até os 10 anos ali, né? Mas na rede estadual a gente teve um episódio há algum tempo, né? Mas eu gostaria que o Arnaldo comentasse a respeito, que é o dirigente de ensino, porque sai da minha alçada. Eu não gostaria de comentar uma coisa que é da alçada do governo estadual, entendeu? Perfeito. Ellen? Nós estamos aqui na linha com o Lorival, pediu para participar, para fazer uma pergunta diretamente ao secretário aqui. Bom dia, Lorival, tá na escuta? Oi, secretário, estou na escuta sim. Olá, ouvintes da Prazer FM, do Primeiro Jornal. Secretário, as escolas... Espera só um minutinho, Lorival, que ele estava sem fone aqui. Pronto, agora sim. Tá ouvindo, secretário? Tô sim, Lorival. Tá, obrigado por participar do Primeiro Jornal, é uma honra tê-lo aí. Bom dia, ouvintes. Secretário, a escola, principalmente a fundamental, esta é a minha visão, é hoje muito mais do que um lugar onde se vai exclusivamente para aprender a ler e a escrever. As crianças, além de precisarem, sim, aprender a ler corretamente, a falar corretamente, elas precisam também ser ensinadas a pensar de forma correta. Além disso, a alimentação, a saúde, o esporte, a cultura precisam ser colocadas de forma efetiva. Quer dizer, a escola sempre foi uma extensão do lar, mas hoje ela é muito mais, né? Ela é uma necessidade que a criança tem de poder se completar, de poder começar a participar deste mundo de uma forma efetiva, mas com qualidade. Quer dizer, é isso que eu estou falando. Só aprender a ler e escrever não basta mais. Ela tem que
aprender a pensar, ela tem que ter ali uma assistência médica, tratamento oftalmológica, enfim, dentária e tudo mais, porque ela não consegue ter isso mais na casa, porque os pais hoje estão todo mundo ocupado e tem que estar mesmo, porque criar filho hoje é uma coisa bem complicada, né, dentro das necessidades, e hoje ela precisa do município para estar dando essa assistência. Botucatu tem algum programa de sentido de fazer toda essa interação? Olha, você vai lá para aprender a ler, escrever, mas nós vamos te ensinar a pensar certo. Olha, chega lá, você vai ter médico, você vai ter dentista, você vai ter oftalmológico, você vai ter cultura, esporte, porque senão é só um lugar para ela passar um tempo, e não pode ser assim, né? Esse tempo tem que ser muito bem aproveitado. O que o Botucatu está fazendo nesse sentido? Bom dia, Lorival. Perfeita a sua colocação. O que Botucatu tem feito? Inclusive, se não me engano, dia 18 de agosto, a gente vai ter a Jornada da Educação Infantil. Então é uma atividade, é uma ação que ela é anual, e esse ano o tema dessa atividade, dessa jornada é protagonismo infantil. E o que é o protagonismo infantil? É fazer com que a criança, com que seja reconhecida a importância da autonomia, da independência, que a criança seja autônoma, que ela seja a protagonista da sua vida. E dentre outras coisas, valorizar a formação de cidadãos conscientes, não apenas cidadãos que saibam ler ou escrever, como você disse, mas sim formar cidadãos que possam fazer diferença na sociedade. Então, o protagonismo infantil ele vai ser trabalhado durante toda essa jornada para valorizar a autonomia e protagonismo das nossas crianças. Com relação à saúde dentro da escola, o ambiente escolar é um ambiente voltado à pedagogia, né? Não a cuidados. Lógico que existem também os cuidados para aquelas crianças que requerem os cuidados, né? Nós temos aproximadamente 55 cuidadores para aquelas crianças que têm algum tipo de problema físico, né? Então, que se alimente via sonda, que tenha uma traqueostomia, que ela precise de uma intervenção ali rotineira, né? Que tenha que ter os seus cuidados básicos de higiene e cuidados, que ela não tenha a capacidade de fazer isso por conta própria, mas sempre é um trabalho feito em conjunto entre a educação e a saúde. Lógico que a saúde, a gente tem as nossas unidades de saúde que vão cuidar especificamente dessa área, e dentro das escolas a gente vai cuidar prioritariamente da parte pedagógica. Mas Botucatu, se antecipando ao que você já disse, a gente já tem como tema principal dessa jornada da educação infantil o protagonismo, que faz com que a gente valorize a formação de cidadãos críticos, cidadãos que possam pensar independente de saber somente ler e escrever, tá? A gente tem que cuidar disso daí como sendo um todo e não somente parte isolada da educação, tá bom? Okay. Professor, nós temos também uma escola para jovens e adultos aqui em Botucatu? Temos o EJA, né? O EJA funciona no Cardozinho, e se não me engano temos também no estado, na escola Sofia Gabriel. Do Cardozinho, que está sob responsabilidade do município, são aproximadamente 230 alunos. Inclusive, no meio do ano, a formatura ela é semestral, né? No meio do ano a gente teve formatura do 9º ano e formatura do terceiro ano do ensino médio. Apesar do ensino médio ser responsabilidade do estado, no caso do EJA, ele é responsabilidade do município. Quer dizer, o EJA, para quem é mais antigo, é como se fosse um supletivo, é isso? É um supletivo, aquelas pessoas que por algum motivo, né, durante a vida tiveram um atraso aí na educação, que não conseguiram conseguir o seu diploma e que vão à escola de jovens e adultos para conseguir esse diploma agora, depois de uma idade um pouco mais avançada. Última formatura, para você ter uma ideia, teve uma senhorinha de 79 anos se formando, Dona Odete. Sensacional, emocionante a formatura, foi muito bacana participar, muito. Não, e de repente é uma oportunidade de você recuperar um tempo perdido por diversas questões, né? Parei de estudar por N Fora motivos. A realização pessoal, né? Mas não tenha dúvida, né? De estar inserida, né?
de poder chegar a ler um livro, de participar de uma roda de conversa, até com conhecimento, né? Sim. Eu costumo falar que cada carteira é uma história de vida diferente, né? Então, cada criança que você vê sentadinha ali na carteirinha, ela tem uma história diferente, ela tem as dificuldades dela, a família tem as dificuldades, e quando você vê um adulto, é emocionante. Eu falei para eles na formatura que eles são valentes, né? E são realmente, porque essa senhorinha voltar com 79 anos para uma sala de aula, frequentar à noite, trabalhar de dia, frequentar à noite, é uma valentia extrema, né? É louvável. A gente tem que reconhecer o esforço desse pessoal e valorizar demais. Eu me lembro, eu falei até no supletivo, que vou voltar no tempo aqui, quando o supletivo funcionava também no Cardozinho, na época do ex-prefeito Lico Silveira, e um dos diretores do supletivo foi o meu cunhado, foi o Néder. O Néder foi o diretor da escola supletiva, então a gente sabia que muita gente, né, que não teve a oportunidade no tempo que deveria ter, recuperou esse tempo com essa coeja hoje em Botucatu, e é muito legal isso. Quantos formandos por semestre? Mais ou menos. Se não me engano, no terceiro colegial tinha ali quase 20 alunos. E no nono ano, em torno de uns 15 aproximadamente. Entendi. E o total, 230 alunos. Eu só consegui tirar o segundo grau no supletivo, tá? Olha aí, ó. Tinha tempo. Tá vendo? De adulto que eu fui fazer o segundo grau no supletivo. Olha só. Era corrida, e é para todo mundo ainda hoje, então eu acho fundamental essas ações necessárias, né? E de grande valor, parabéns. Não tenha dúvida, e é muito emocionante quando a pessoa, como o professor acabou de dizer, uma senhora de 79 anos, no momento em que as pessoas, algumas estão desistindo da vida, né? Ficam no sofá, vendo televisão, de repente ela continua ativa, de repente continua trabalhando, e ela foi o quê? Buscar conhecimentos, né? Sim. E a gente está buscando uma evolução nisso, tá? A gente tem uma proposta do SESI. O SESI tem um programa do EJA, que pode ser feito híbrido, 80% online e 20% presencial, que pode agilizar ainda mais esse processo. Então, aquelas pessoas que têm vergonha, muita gente tem vergonha, Márcio, de frequentar lá, e tem até dificuldade de frequentar também, porque trabalha o dia todo, já tem uma certa idade e acaba não indo por conta disso. E esse programa do SESI... Secretário, depois me fala quantas escolas nós temos hoje em período integral. E o que é feito no segundo período, vamos dizer assim? No primeiro período é as matérias. E no segundo período, o que é feito? Eu estava discutindo isso antes de ontem com a equipe. Eu falei, quantas escolas a gente tem em tempo integral? Elas falaram 12. São 11 do Fundamental 1 e uma do Fundamental 2. Mas, na verdade, gente, a gente tem muitas escolas em tempo integral. Praticamente todas as escolas da educação infantil, que o Márcio deu o número, se não me engano, são 25 escolas de educação infantil. 28. Todas elas... 49, desculpa, professor Gilberto. 28 escolas de ensino fundamental, 49 escolas de educação infantil e creches, uma escola de educação especial, um núcleo de atendimento pedagógico especializado e uma escola de educação para jovens e adultos, que é o EJA. Isso, que das 49, né, parte é conveniada, parte é conduzida por profissionais da educação, né, conveniadas da educação. Dessas 49, todas operam em tempo integral. Então não é somente 12 escolas, como a gente costuma falar. Essas 12 escolas de período integral é que elas nasceram de um conceito diferente. Mas a educação integral em Botucatu já acontece numa proporção gigantesca. A grande maioria das nossas escolas são de tempo integral. E o que acontece no turno subsequente, né? A gente tem uma alternância, tá? A gente não tem atividades regulares só no período da manhã e à tarde só atividades lúdicas. É uma mescla. Então tem escolas que a matemática é no período da manhã, junto com a educação física, junto com as oficinas, e à tarde aulas de português, aulas de ciências. Então há uma mescla de escola para escola. Entendi. Bom, secretário, eu não sei se é possível, só uma ideia, tá? Nesse segundo período, existem muitos profissionais em Botucatu que estão aposentados, até um pouco ociosos, de forma voluntária, se eles poderiam participar desse segundo turno.
mesmo professores, psicólogos, contadores de história. Tem uma professora aí, você que tem uma aula de computerapia, de teatro. Essas pessoas que estão, às vezes, procurando alguma coisa para fazer, elas não poderiam participar de forma voluntária desse segundo turno para poder ajudar essas crianças. Eu acho que seria de grande valia para as crianças e para essas pessoas também, né? Dar uma nova motivação, uma atividade para fazer no período da tarde. E tem muita gente nessa condição, hein, secretário? Sim, voluntariamente eu não fui procurado por ninguém, tá? Mas existe espaço e a gente sempre, quando tem alguma oportunidade, a gente abre. Não foi procurado porque não foi oferecido. Olha, nós estamos aceitando aqui. Algumas pessoas vão se candidatar. O canal tá aberto, tá? Se quiser, só procurar pela secretaria, procurar por mim. O canal tá aberto, lógico que existe. Inclusive, a gente tem aí mais de 20 projetos em andamento dentro das escolas para serem trabalhados nesse segundo turno, né? Vou dar alguns exemplos aqui de jardim sensorial. A gente falou da questão da saúde. A gente tem aqui a Lei Lucas, que trabalha as equipes aí para primeiro socorro, saúde das crianças e adolescentes na área digital, tomar cuidado com o uso de tela. Então, isso é conversado com as crianças dentro da escola. A gente tem aí combate a doenças transmitidas por vetores, hortas dentro das escolas para que as crianças possam ter esse contato com a natureza, né? Com a terra. Então existem várias ações desse segundo turno e a gente está totalmente aberto. Se tiver voluntário que queira fazer algum trabalho que se encaixe ao currículo da Secretaria de Educação, ao currículo escolar, totalmente aberto para trabalhar. Professor, tem percebido o seguinte, que infelizmente no Brasil nós estamos tendo falta de professores em todos os âmbitos, né? No âmbito estadual, no âmbito de universidades, inclusive, abre-se concurso, a demora para se contratar, enfim, porque não... Mesmo o interesse em formação de novos professores, de novos professores, inclusive, antigamente se falava assim, o que você quer ser? Eu quero ser professor, quero ser professora, e hoje em dia mudou, inclusive, esse tipo de argumento, né? E aí, o que vai acontecer daqui a alguns anos com a educação? Olha, a gente, esse ano aqui... Colocar robô, Márcio, vamos colocar robô. De repente é isso, né? A IA tá vindo aí, assim, acho que é um mecanismo aí que vai ser... professor robô na sala, porque... ao longo do tempo, não sei se robô, mas a IA, ela vai poder ser útil, né? Lógico que só a IA não vai resolver nada na vida dentro da educação, dentro da sala de aula. A gente precisa do contato físico, a gente precisa desse olho no olho, né? É bastante importante. Mas assim, a gente contratou mais de 100 profissionais só para educação. Então, nesses 6 primeiros meses, foram mais de 100 profissionais. Professores, foram mais de 50 professores. Atendentes de creche, se não me engano, foram em torno de 25 novas atendentes que também fazem parte da educação e que acolhem as crianças no seu primeiro momento escolar. Então, Botucatu, ela continua investindo, tá? A gente trabalha pesado para que não haja falta de professor. Lógico que ao longo do ano o professor fica doente, o professor tem algum problema particular que precisa se afastar, mas a gente tem trabalhado para suprir toda essa demanda. Inclusive, a gente está lançando a figura do professor adido em Botucatu, na rede municipal. O que é o professor adido? É aquele professor que ele não tem uma sala de aula fixa. A maioria dos professores até agora, quando eles entravam, eles eram designados para uma sala de aula. A gente está contratando 20 professores adidos que vão ficar à disposição da secretaria. Para quê? Para que quando houver não falta de professor, mas falta do professor, a sala não fique sozinha. Então a gente vai deslocar esses 20 professores para dar essa continuidade para que não falte professor na sala. É mais ou menos o temporário? É um temporário, só que ele é contratado. Substituto, né? Não seria isso também? Ele vai substituir o professor. Enquanto não houver necessidade da substituição, esses professores vão atuar fortemente no reforço escolar. Então, eles vão estar à disposição da secretaria onde a secretaria precisar, fazendo aulas de reforço, e em caso de falta do professor, ele vai para a sala de aula para continuar o conteúdo que aquele professor vinha dando.
E esse adido, essas 20 vagas, elas vão ser através de concurso público? Concurso público. A gente vai dar continuidade na chamada da lista de concurso. Interessante. Bom, professor Gilberto, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Um bom retorno às aulas aí segunda-feira, né, para os alunos da rede municipal. Passou rápido as férias, né? É demais. Aí volta, professor, que nós queremos conversar mais sobre esse assunto. Esse é um assunto muito importante. Eu vi que o senhor falou, olha, a escola é para aprender, nós temos um posto de saúde, mas eu ainda vou defender a ideia de que deveria ter uma unidade móvel, um mutirão, porque se as crianças não vão até o posto deveria ter as crianças, nesse segundo período, ter alguém visitando, fazendo a avaliação dessas crianças, detectando problemas antes que eles se agravem, quer dizer, para que elas tivessem também essa assistência. Sim. Eu acho que se ela não vai... montanha vai até o meu vai até a montanha, aquela situação. Mas vamos falar mais sobre isso. Esse é um assunto super interessante. Quero que o senhor volte sempre aí com a gente, tá, professor? Estou à disposição, Lorival, sempre. Só aproveitando também já no finalzinho, é claro que são crianças do ensino fundamental, né? Mas a importância também, mesmo no ensino fundamental, dessa integração educação e esporte também, né? E tem essa preocupação também na secretaria? Tem sim, o Fábio tem cobrado muito fortemente a gente, e a gente tem algumas dificuldades para implementar isso. O Fábio, ele quer esse conceito do período integral para 100% da rede. Eu não sei se a gente vai chegar ao 100%, porque algumas crianças, elas já participam de algumas atividades fora do período regular, fazem futsal, fazem a natação, fazem alguma atividade marcial, mas a gente vai estar trabalhando fortemente, é uma cobrança do Fábio, para que a gente faça esse contraturno escolar com atividades esportivas em conjunto com a Secretaria de Esportes de Botucatu. Então, a gente está olhando os mecanismos aí. Você fala assim, de integração, eu me lembro uma vez, eu estava fora do Brasil, e andando pela rua, eu não via criança. Tem criança nesse país? Eu perguntei para uma pessoa, mas não tem criança nesse país? Tem sim. Mas onde elas estão? Eu não vejo criança na rua. Como assim onde estão? Estão na escola, o tempo todo, quer dizer, é na escola que elas fazem essa convivência, né? Sim. Esporte e tudo mais. E eu acho que esse é realmente o caminho, viu? Esse é o caminho. Inclusive, a gente tem algumas escolas que ainda não possuem as quadras, né? A gente vai dar continuidade àquilo que o Pardini começou na construção dessas 12 escolas de período integral. E o Pardini, ele construiu a estrutura, e o Fábio, ele já firmou uma meta de construir as 12 quadras. Então, tem escolas que a gente ainda não tem a quadra coberta. Fábio está trabalhando fortemente, eu estou trabalhando fortemente para que a gente construa as quadras, para que haja o espaço adequado também dentro das escolas, para que a gente possa levar essas atividades, né? Você pega o verão, por exemplo. Faz campeonato, né? Escola contra escola, é muito bacana isso. Exatamente. Né? Inclusive, esse mês de agosto, Lorival, começa a Copa Plínio Paganini, que é exatamente isso, é a competição entre as escolas. Então, as escolas, tanto no período letivo ou fora dele à noite, a cidade vai estar muito agitada aí, com várias competições de atletismo, de futsal, várias modalidades esportivas. E aí participam todas as escolas de Botucatu. Começa agora, termina por volta da primeira semana de outubro, mais ou menos. Que legal, que legal. Secretário, você precisa colocar todo mundo nisso. Então, você precisa chamar aí as empresas, o comércio, cada comércio patrocinar uma escola, e aí aquela escola leva também o nome daquela empresa, aí você consegue dar, sei lá, mais medalha, prêmio, alguma coisa para essas crianças. Uhum. Então, vamos ver, olha, aqui o Prever vai patrocinar escola tal, quer dizer, a CAI outra escola, outra empresa, o Berimbau outra escola, cada empresa fica com uma escola, adota uma escola e vai ajudando a dar prêmio, dar incentivo, isso é super bacana. Essa participação de todo mundo está dentro do mesmo objetivo, dentro, né, da mesma busca aí. Não, muito legal. E é bom saber também que a gente já tem um patrocinador para isso. Muito bacana. Que consegue, mas não adianta só uma escola, tem que ter várias pessoas, e a prefeitura tem esse
poder, vamos dizer, ou essa capacidade de articulação, de convocar, de acionar, de chamar, de fazer com que as pessoas comecem a participar disso tudo. A gente não pode viver isolado, cuidando cada um só do seu problema e o problema dos outros é problema de ninguém. Não vai, tem que mudar esse conceito. E na própria escola, né? Existem pais aí que são empresários, né? Que poderiam tá apoiando a escola. A gente, é uma boa ideia que para a próxima Copa a gente pode começar a trabalhar antes nisso. Fazer uniforme, quer dizer, aquele time vai ter a camisa, né? Prever Cardoso, o outro vai ter outra empresa, e aí participar e a gente divulgar na rádio e as crianças começar a ter esse sentimento, né? De equipe, de participação. Só preciso ver se legalmente a gente pode colocar propaganda no uniforme escolar, entendeu? Talvez não seja por ser um órgão público, acho que não pode. Não do escolar, não estou falando do uniforme escolar, mas no uniforme que vai competir, isso pode. Não sei. Está representando uma escola pública, né? Eu não sei, a gente precisa fazer uma consulta a isso. Mas o patrocínio também é legal, entendeu? Eu tenho tido umas ideias muito malucas ultimamente, vão acabar me internando, viu, secretário? Então tá bom. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.